13, nós vamos ler um verso apenas. Parece que o frio convenceu alguns irmãos que eles deveriam ficar em casa nessa noite, hein? Jesus. O frio já está acabando. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler o verso de número 36. Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 36. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor para todos nós nesta noite. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podeis agora seguir, mas depois me seguirás. Olha que interessante. Pedro perguntou ao Senhor Jesus, após uma boa conversa que eles tiveram: Senhor, mas para onde que o Senhor vai que eu não posso ir? E ele disse: Aonde eu vou, se eu falar para você, você não vai acreditar, não vai entender que eu posso ir lá. E você não pode ir, só eu quem posso. E depois, aí sim, quando eu sair de lá, eu voltar de lá, quando eu cumprir o que eu irei fazer, aí você poderá me seguir novamente. Olha que interessante. Feche seus olhos por um instante. Grandioso Espírito Santo, é um prazer, ó Deus, falar contigo mais uma vez e nesta hora preciosa, Senhor, ao qual, ó Deus, nós abrimos a tua palavra e lemos ela, Senhor, estas letras, Deus, e não trazer sobre nós, ó Deus, o entendimento, Senhor, e o conhecimento daquilo que tu queira, ó Deus, sobre nós. Então, Jesus querido, coloca a tua mão preciosa e santa sobre este meu irmão, esta minha irmã, e venha nesta noite, Deus, mostrar a nós que nós podemos te seguir agora. Ó Deus, lugar onde o Senhor, somente o Senhor poderia ir, ó Deus, o Senhor fez esta parte. Agora cabe a nós seguirmos o Senhor, ó Deus, andarmos contigo, lado a lado, juntos, Senhor, o Senhor dentro de nós, de uma maneira, Senhor, a qual possa ser esplêndida e maravilhosa. Então, Senhor, abençoa cada um de nós nesta noite, que possamos compreender e entender o teu desejo, a tua vontade sobre cada um de nós. Obrigado, Jesus, eu te agradeço, em teu maravilhoso nome. Amém. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, podem se assentar. Vejam que interessante. Jesus, às vésperas de sua morte, ele se juntou um pouco mais com aqueles que eram os seus queridos. E vejam que, diante dos seus discípulos, ele declarou muitas coisas, ele abriu muitas coisas, ele falou de muitas questões, ele mostrou a eles o que viria a acontecer. Eles não compreenderam, eram os mais chegados. Então, dentro de uma conversa, como Jesus disse nos versos antes, como eu disse aos judeus que eu iria para um lugar onde eles não poderiam ir, e eu estou dizendo a vocês novamente. Então Pedro parou para pensar e disse: eu não compreendi essa parte. Nós seguimos o Senhor dia e noite, andamos com o Senhor durante o dia, dormimos aos teus pés à noite. Aonde que o Senhor vai agora que eu não posso ir? Os outros ficaram olhando com aquela cara de ué. Pedro tem razão. Para onde será que o Senhor Jesus vai que nós não podemos ir até Ele? Aonde será que Ele vai? Jesus tinha algo definido no plano de seu Pai, onde somente Ele poderia entrar e Ele iria sair daquele lugar. Por que Ele entrou naquele lugar? E por que Ele disse a Pedro: por enquanto não, mas depois sim? Porque este lugar, somente o Senhor Jesus era capaz de entrar, somente Ele era capaz de realizar aquilo que estava escrito pelo seu Pai dentro do céu. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você saiba que houve um tempo no passado onde os homens pagavam caro
Nunca foi suficiente aquilo que foi pago por um pecado. E hoje não é muito diferente. Não é muito diferente, mas naquela época, naquele passado ao qual nós estamos citando, o preço que era colocado diante de um pagamento não era suficiente. Por que não era suficiente? Pois o cobrador de suas almas tinha em suas mãos a lista, o preço com valores impagáveis sobre a vida de cada um. O acusador das nossas almas no passado, ele tinha em suas mãos o valor exato que ele cobrava. As pessoas tinham 10, ele cobrava 50, ou seja, era difícil pagar por meio. Não havia como estar livre e liberto. Por isso ele citou a Jesus quando esteve com ele no deserto e disse: todos os reinos desta terra são meus, pede, eu te darei. Qualquer um deles pode me pedir, eu estou com eles nas minhas mãos. Veja, o preço que ele cobrava era tão caro, irmão, tão alto, que ele pôde adquirir todos os reinos, porque as pessoas ficaram devendo a ele. Os homens ficaram devendo a ele as suas vidas, e ele então tomava a vida nas mãos e tomava o reino destas pessoas. De que maneira? Ele influenciava todos na época. Não havia quem pudesse se opor a ele, não tinha ninguém. Entenda que ele sabia de todas as coisas de todas as pessoas. Ele sabia que cada um tinha o seu problema. E ele viu que quando Jesus apareceu e estava ali, jejuando naquele deserto durante 40 dias e 40 noites, ele veio e disse a Jesus: se prostrar e me adorares, eu te darei qualquer um destes reinos. Olha, pode dar uma olhadinha, você vai ver que eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono de tudo. Se você me pedir, eu te darei qualquer um deles. Por quê? Porque estava nas suas mãos. Ele portava o direito da morte. Ele portava em suas mãos, e ele sabia que desta terra não lhe seria tirado. Ele sabia disso. Sabia que não havia quem pudesse tomar ou pagar o suficiente para que ele perdesse estes reinos desta terra. Então eu quero que você saiba que não existia valor terreno, não existia tesouro terreno capaz de adquirir uma só alma. Ele tinha isso em suas mãos. Tudo era cedido pelo céu aos homens. Através de quê? Através dos profetas do Senhor. E ele sabia disso. Ele conhecia todas estas coisas, ele conhecia os profetas. Aliás, ele conheceu todos os profetas, alguns de perto, outros a uma certa distância. Como diz a palavra, era que o profeta Josué estava até com ele na barra da sua roupa, e foi preciso o anjo tirar a espada e repreender aquele demônio, ou seja, um pecado que havia naquele homem, aquele sacerdote, profeta de Deus. Então veja, ele sabia destas coisas, então ele cobrava por isso, e ele tinha estes reinos nas suas mãos. O diabo conhecia os meios religiosos, e ele sabia que a lei de Deus era eficaz. Ele sabia que ela tinha uma eficácia muito grande, porém astutamente ele conseguia iludir as pessoas, desviando-as da verdade, levando as pessoas a pecarem, e com o pecado era transferido para cada uma delas a condenação pela lei. Veja como o inimigo, ele era sábio. As pessoas faziam algo, e este algo os colocava contra a palavra de Deus. Ele só citava para a pessoa: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não experimenta isso? Por que você não se deixa levar com aquilo? E veja, ele incitava a pessoa ia ao pecado, o que não é diferente dos dias de hoje. O que não é diferente dos dias de hoje. Ele influenciava a pessoa pecava, e ao pecar era transferido para o pecador a condenação pela lei, ou seja, a morte. Por isso que o Senhor Deus, quando viu a inveja de Caim pelo seu irmão Abel, disse: olha, rapaz, o pecado jaz à porta. Um alerta: o pecado jaz à porta. Cuidado
condenação viria pela lei sobre as pessoas. Então ele estava muito, mas muito folgado nesta terra. Ele estava com uma liberdade muito grande. A morte era seu domínio. Porque uma coisa eu digo para você, irmão: o diabo conhecia a santidade. Pô, pastor, peraí. Claro que ele conhecia. Aliás, ele conhece a santidade. Ele já foi santo um dia, mas ele pecou e perdeu a santidade. Então ele conhece a santidade, e conhecedor disso, ele sabe que um homem santo ou uma mulher santa, pastor, causa um prejuízo tão grande para ele, mas tão profundo naquilo que é o seu trabalhar, que ele incita as pessoas a pecarem, inclusive os santos. Veja, o profeta Josué, um homem de Deus que era santo, que estava ali, ele influenciou o homem a pecar. Por quê? Ele tinha como cobrar daquele homem por aquilo que ele errou, por aquilo que ele pecou. Ou seja, ele era e é o acusador das nossas almas, que se apresentava diante de Deus todos os dias: olha, o fulano pecou, olha lá, o que o senhor vai fazer? Está contra a lei. E a lei condenava a pessoa pelo pecado. Jesus veio e trouxe a graça sobre nós, e esta graça veio para nos tirar da lei e nos colocar debaixo da sua mão poderosa. Aquilo que ele diz para Pedro: aonde eu vou, você não pode ir, meu amigo, mas só eu que posso resolver o problema. A questão é comigo agora. Esta é a parte onde Jesus entrou, para que o homem fosse tirado de debaixo da lei e colocado sobre debaixo da cruz de Cristo. A cruz com o seu sangue vertido naquela cruz, para que houvesse esta salvação. Então ele sabia de todos estes detalhes. Por isso ele sempre procurou fazer das pessoas seres pecadores. Porque quando nós pecamos, nós desagradamos a Deus. E olha, citei o pastor Wagner. Se você não sabe, irmão, é bom você ler a palavra. Ele é nosso inimigo, o diabo. Ele é sabedor da quantidade certa de tentação sobre cada pessoa, para que esta caia de sua fé. Ô louco, pastor. De onde o senhor tirou isso? Nós estamos com um estudo aí na quarta-feira. Quem esteve aqui sabe disso. E diz lá no livro do profeta Ezequiel que ele era o aferidor da medida. Aferidor é aquele que sabe a quantia exata, o peso certo. É aquele que sabe a quantia exata, porque ele tinha das mãos de Cristo, quando era santo, no seu passado antigo, ele tinha das mãos do Senhor Jesus a quantidade certa para passar para os outros anjos, porque ele era aquele que levava a ordem, ele era aquele que levava o louvor que ia ser tocado, ele era aquele que levava o desejo do Senhor Deus até os outros anjos. Então ele era o aferidor da medida, ele sabia exatamente quanto um anjo precisava, quanto o outro precisava. Então ele era o aferidor da medida. Agora, ele é o aferidor da medida até hoje, irmãos, no pecado. Então ele sabe da tentação que você é capaz de suportar e aquela pelo qual você não é capaz de suportar. Então ele sabe a medida certa, o quanto ele vai tentar você, para você cair nas garras dele. Por isso diz a palavra: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele sabe a medida certa, você como homem e mulher natural. Por isso que Jesus foi a um lugar onde somente ele poderia ir, para que hoje você deixasse de ser apenas natural para se tornar um homem e uma mulher espiritual. Aquele que resiste e vence, aquele que suporta até a medida que ele sabe, porque Jesus nos acrescentou um pouco mais de poder. Aleluia. Jesus acrescentou um pouco mais de força sobre nós, ao qual nós passamos a sermos resistentes à obra do mal, passamos a ser resistentes, nos tornando homens e mulheres santos, aquilo que ele detesta, odeia, e sabe que se atingirmos este grau, esta fase de santidade, ele não tem mais domínio sobre nós. Por isso que Jesus veio. Antes ele andava folgadamente, irmão, ele era dono de todos os reinos desta terra. Hoje não,
facilmente nos dias aí, né? E outro ditado diz que, dependendo daquilo que se faz, não fica só com a pulga, mas fica com o cachorro e as pulgas tudo junto atrás da outra. A coisa é mais séria ainda um pouco, entendeu? Vai um pouco mais além, irmão. Então veja, quando a pessoa erra, ela fica sem direito de cobrar. Ele sabe disso. Então, na hora de vamos ver, ele, opa, peraí, você está me devendo. Entendeu? É aí, irmãos, que a pessoa fica limitada. Por quê? A tentação sofrida ao qual não conseguiu resistir. Os homens estavam limitados a isso. Aí então Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, você não vai poder ir aonde for, porque lá, rapaz, é só eu que sou capaz de entrar, só eu sou capaz de resistir, só eu sou capaz e sou o único levantado para passar por isso. Depois sim, depois disso, você pode me seguir. Poxa, Jesus, mas eu daria minha vida pelo Senhor. O quê? Rapaz, você está maluco? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, rapaz. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Na mesma noite aconteceu aquilo. Olha que interessante. E Pedro foi tentado. Ué, peraí. Rapaz, essas roupas suas é igual dele. Imagina, rapaz, você está me confundindo com o outro. Jesus já tinha sido preso. Aí estava frio como está hoje, né? Eu estava lá. Colocaram lá um tambor, colocaram uma lenha dentro, carcaram o fogo, estava se esquentando. Eu posso me chegar igual, claro, está frio. Aí conversa lá e conversa ali, fala: rapaz, você é muito educado, hein? Não, normal. Você fala igual aquele camarada, não, mas você está me confundindo. 2 vezes. Daqui a pouco de novo, então o galo levantou e a medida certa de tentação para não se resistir. E ficou o quê? Limitado. Limitado. Ele ficou preso ao seu erro, negou Jesus durante 3 vezes numa noite. 3 oportunidades ele negou. O que foi preciso, Senhor, quando voltou daquele lugar que ele foi? Ele chegou a Pedro e disse: ó, Pedro, tudo bem? Pedro estava atrás de tudo, aquilo que era primeirão. Estava à frente de tudo. Vamos lá, deixa comigo, Jesus, estou nessa. Vamos fazer, não, Jesus, já arregacei as mãos e vou realizar. Pedro estava sempre na frente, irmão. Aí, de repente, Pedro estava atrás de todos. E ele olhou, viu Marcos, viu Lucas, Tiago, João. Foi vendo os apóstolos. Aí, cadê Pedro? Ele estava lá, acanhadinho, no cantinho. Ó, Pedro, e aí? Tudo bem? Ô, Senhor. Também não. Por que não? Não está não. Aí Jesus carinhosamente disse a ele: ô Pedro, você está tão triste por quê? Você não me ama? Eu te amo, Senhor. Me ama mesmo? Claro que eu amo, Jesus. Então mostra para mim que você me ama. Senhor, eu te amo verdadeiramente toda a minha vida. Jesus foi lá e pegou, resgatou aquilo. Ele não foi condenado pela lei, mas Jesus já tinha vertido o seu sangue. Ele passou pela graça, pelo sangue, e teve o seu pecado perdoado. E o diabo mordeu cantos de parede e corrente, porque viu que aquele homem foi resgatado. Ou seja, ele viu a medida que aquele homem precisava, ele deu aquela medida, o rapaz pecou, mas Jesus veio e resgatou esse pecado pela graça. Ou seja, ele não foi condenado pela lei, porque a graça do Senhor cobre uma multidão de pecados por causa do amor de Cristo que se estabeleceu sobre aqueles homens e sobre toda a terra. Aí o diabo viu que aquele homem se tornou santo de novo, e foi problema para ele, porque quando Jesus foi embora, na primeira pregação dele, 5.000 almas se converteram, mais 3.000 almas, e as pessoas foram se agregando, e aquilo foi crescendo, 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 e a igreja tornou-se poderosa. Poderosa, porque um homem, uma mulher santos para Deus é um problema terrível para o inferno. Terrível. Aquilo que ele dominava estava liberto. Para dominar todas as coisas, ele perdeu este direito. Hoje ele trabalha o mesmo foco, mas
tinha total liberdade. Hoje não. Hoje você é rei, sacerdote espiritual, capaz de resistir e vencê-lo pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. Aleluia. Glórias a Deus, bendito é o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. O diabo conhecia os meios religiosos, irmãos. Sabia que as pessoas acabavam por cair na tentação e ficavam limitadas. Ele não conseguia, então as pessoas ficaram limitadas dentro da fé. Ele dominava, irmão, aquelas igrejas do passado. Ele dominava. Tanto que Caifás, o sumo sacerdote, falou: rapaz, se você me entregar a ele, está aqui, 30 moedas de prata para você, dizendo a Judas. Você acha que um religioso faz isso? Faz. Claro que faz. Agora, e um santo faz isso? Não faz. Quando somos muito religiosos, nós somos limitados e cegos. Mas quando nós somos santos do Senhor, nós somos ilimitados e enxergamos muito longe. Aleluia. Aleluia. A religião nos cega, irmão. Mas Jesus Cristo abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, porque Ele nos dá poder para vencer. Poder para vencer. Perceba que dentro desta limitação humana, ao qual Ele conhecia os detalhes, segurando a fé das pessoas, Ele dominou por muito tempo a vida humana, irmão. Ele dominou por demais. Ele era causador de dores, problemas, enfermidades, confusões, guerras, qualquer tipo de ordem maligna, e Ele tinha toda a liberdade para isso, para que isso fosse para Ele o seu prazer, até que, diga glória a Deus, glória a Deus, até que um grande clarão, uma enorme luz foi saindo do palácio celestial do Senhor nosso Deus. Um grande clarão, um grande estrondo, de repente uma enorme luz foi vista dentro da própria glória, aquilo que iluminava, clareou todas as escuridades celestes onde o diabo morava. E então uma estrela percorreu o céu durante muitas noites, até que ela parou sobre uma cocheira e uma estátua, e ela iluminou com a sua luz sobre aquele farrapos de telha, aqueles farrapos de telha, de cordas trançadas com mato, formando um pequeno telhado, porque ali dentro daquele lugar ouviu-se um choro de uma criança. Oh, aleluia! Ouviu-se um choro de um pequenino, anunciando o início de um novo tempo para a humanidade. Por isso eu disse para vocês: glória! Glória a Deus! Nasceu um menino, os anjos saíram anunciando. Na cidade de Davi, Belém, nasceu o Senhor, nasceu aquele que salvará toda a humanidade, o Salvador. O seu tempo chegou e é presente. Trago boas novas para todos vocês. Oh, aleluia! Aquilo passou a preocupar. Poxa, mas como? E aquela criança nasceu com o propósito de, quando o homem há um lugar onde ninguém poderia entrar, e era o único que poderia entrar e de lá poder sair. Agora eu gostaria de levar você a compreender, que vocês pudessem compreender, que para nós vivermos hoje, para nós participarmos hoje, para nós usufruirmos hoje deste tempo presente, estas boas novas anunciadas pelos anjos, houve aí um caminho a ser percorrido por aquele bebê que se tornou um jovem, e depois de um jovem, um homem. E aquele homem, aquele jovem, aquele rapaz, ele viveu para mostrar um novo caminho, ensinar um novo caminho que levaria os homens ao céu e à salvação, a salvação eterna. Foi um homem que fez milagres, curas, prodígios, fez maravilhas extraordinárias, e
céu sobre a face da terra. Aleluia! Ele levou o tropeço daquele reinado do mal, pondo um fim ao domínio do diabo sobre a vida humana. Depois de muitos séculos, ele colocou um fim naquilo. Agora, para isso acontecer, foi preciso percorrer um caminho que só ele poderia percorrer. Somente ele poderia passar por aquilo. Um caminho onde ele tomou sobre si